Boa noite, pessoas queridas. Bem-vindos, bem-vindos a essa nossa atividade para celebrar, reconhecer e reforçar a importância da humanidade nesse dia que é o Dia da Visibilidade Trans no Brasil. Eu estou aqui nessa sessão com meu querido parceiro, amigo, confidente de dificuldades, que transita comigo numa caminhada linda da maturidade dele, que é o professor Rodrigo Dornelas. Rodrigo, querido, boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite a todas e a todos que estão aqui presentes. Estou bastante feliz de ver essa sala cheia. Todas as nossas convidadas e convidados já chegaram, já estão aqui com a gente, esperando a gente iniciar esse evento tão especial, que é a quinta edição que o SEV promove, Mara. Estava vendo, são 5 anos que o SEV, todo 29 de janeiro, está aqui presente nessa data tão importante que deve ser sempre visibilizada pela fonoaudiologia e pela sociedade de modo geral. A fonoaudiologia, ela reconheceu muito tardiamente a importância de se dedicar às demandas dessa comunidade. E é profundamente vital reconhecer que todas as vozes merecem respeito. Todas, mesmo as vozes da discordância, mesmo as vozes das separações partidárias, todas merecem ser ouvidas, mas aqui nós estamos falando de gente do bem, gente que faz a diferença, gente que nos orgulha. Nós temos aqui 5 colegas da fonoaudiologia que nos orgulham demais de serem nossos parceiros. Então nós temos aqui, deixa eu ver se eu não vou esquecer de ninguém. A Julie Viganó, que é uma mulher maravilhosa, pessoas, e ela está fazendo uma pós-graduação em imagens políticas. Esse é o tema dela. E ela vai usar a voz como imagem política na comunidade trans. Gente, eu nunca vi uma coisa tão sofisticada, tão complexa e tão linda. E na hora que ela me falou isso entrou no meu cérebro direto. Então, Julie, eu sei que você vai fazer uma grande contribuição. Muito obrigada. A Julie disse que há 10 anos atrás nós nos falamos num evento, né, Julie, da Federal de Santa Catarina, e depois não tivemos nenhuma interação mais real, mais próxima. Mas eu estou muito contente de recebê-la, porque eu sei muito dela pela minha amiga, a professora Maria Rita Rolim. Aí nós temos também Ieda Volpe. Se vocês não viram o depoimento da Ieda Volpe hoje, no Instagram da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, vocês têm que ver. Porque é um depoimento sereno, é um depoimento equilibrado, é um depoimento com uma competência na comunicação, como nós vemos raramente. Então, Ieda querida, parabéns. Aí nós temos Obrigada, também Mara. a Kira Lima. A Kira é uma mulher poderosa e é uma mulher que tem um carinho e que dá um abraço como poucas vezes eu senti. No último congresso de fono, a Kira veio no stand do SEV, foi a primeira vez que nós tivemos um stand. Eu fiquei nervosa que ninguém aparecesse nem nada, mas eu queria esse stand. E a Kira veio lá, me deu um abraço gostoso, falou comigo, e é uma pessoa de um carinho enorme.
nós temos a Jade Carnevale. E com a Jade eu tenho uma trajetória mais longa, né, Rodrigo? Porque a Jade entrou nos nossos depoimentos, a Jade entrou na vida do SEV, Na a Jade revisão do tem nosso último uma, material, a na Jade revi... revisou o nosso material Vozes Plurais, abordagens inclusivas na fonoaudiologia, e a Jade sinalizou para nós o quanto em algumas das frases nós não percebíamos que não estávamos dando o melhor de nós numa comunicação inclusiva. E foi maravilhoso para mim ser corrigida pela Jade. E Jade tem um pai fantástico, porque cada vez que Jade fala na internet ou alguma coisa, o pai vai lá e coloca muito orgulho, minha filha, não sei o que, não sei o que lá. Jade, se todas as mulheres tivessem o pai que você tem, seria mais fácil a nossa vida, tá bom, Jade? Manda meu abraço para ele. E temos aqui o nosso único representante, hein, Rodrigo? Além de você, que Pois é o é, o Danilo, uma pessoa queridíssima, afetuosa, se eu não me engano, está em Portugal. Então, o Danilo, Diretamente de ele está Portugal, em mano. Portugal, ele tem um jet lag aqui, um fuso horário diferente, e ele está aqui conosco. E Danilo, muito obrigada por você ter entrado nesse sorriso e por você ocupar um espaço no meio de toda essa mulherada, né? Porque é você e o Rodrigo, e aí temos toda a mulherada aqui e você ocupando um espaço. Danilo, Oi, Mara, vamos obrigado, lá. viu? Eu que Eu agradeço. tô aqui em Eu quero, Lisboa. eu quero saber, Danilo, o que é que você tem para celebrar hoje, Danilo? O que é que você tem para celebrar hoje? É pouca coisa, né, Mara? É só o dia da visibilidade, né? Só isso. Mas para celebrar, eu tô celebrando minha vida hoje, né? Tô celebrando a decisão que eu tomei alguns anos atrás, que foi muito corajosa. É, eu ainda estava no Brasil, eu trabalhava numa empresa de aparelhos auditivos, então foi bem complexo. Eu tinha muitos clientes, foi uma decisão assim bem difícil, né? Eu achei que quase impossível de passar na altura, mas é isso, estou celebrando a melhor decisão da minha vida, na verdade, que foi de ser quem eu sou, né? Me mostrar como eu sou mesmo para o mundo. Muito bom. Danilo, as melhores decisões começam com uma emoção, Uhum. tá? Aliás, não existe nenhuma decisão 100% racional. Toda decisão começa com uma emoção. Você consegue identificar que emoção estava na base da sua decisão? É, eu não consigo, eu não consigo te dizer uma emoção exatamente, Mara. Eu não sei agora eu acho que eu tenho que pensar um pouquinho sobre Ok, isso. então, Mas não, eu não consigo identificar a exata emoção assim que eu tive. ok, então você pensa e Ah, até eu o penso. final da nossa live hoje, eu volto Sim, para você me dizer qual era a emoção que estava na base da sua decisão, sim. tá? Porque eu Uhum, gostaria muito de saber, porque eu uhum, tenho certeza que foi uma decisão acertada. E sim. eu tenho certeza que para você chegar a esse momento de decisão, muita coisa passou na sua vida, ok? Jade querida, o que é que você tem hoje para celebrar, Jade? Mara, boa noite, pessoal. Hoje eu celebro a vida, Mara, de chegar com 25 anos, viva, né, nesse país que mais um ano mais mata pessoas trans e travestis. Então eu quero celebrar muito a minha vida hoje, as minhas conquistas, as minhas particularidades, os meus sentimentos. E eu espero, Jade, que vocês celebrem a vida quando vocês estiverem bem velhinhos, tá? Como eu também espero celebrar minha vida bem velhinha, porque agora eu só sou jovem há muito tempo, mas não sou velhinha, tá? Porque todos nós temos o direito à vida.
todas as pessoas têm direito à vida. E às vezes isso é negado de um modo muito injusto e cruel. No país que mais mata trans e travestis no mundo, num país que é reconhecido por afeto, por carinho, por emoção. Como é que isso acontece? A gente tem que lutar contra, ok? Akira, querida, o que Olá, você tem para Mara. comemorar hoje, Akira? Boa noite, Mara, Rodrigo, todo mundo que está aqui vendo a gente. Acho que hoje eu tenho que comemorar a minha vida, a vida das minhas colegas, dos meus colegas que estão aqui. Muito prazer em ver vocês de novo, principalmente ele, Jade. Já estou com saudade de vocês. Mas acho que a minha vida, o fato de poder estar aqui, né, celebrar também a vida de todas as pessoas trans que também estão aqui conosco. E é isso, sabe, Mara? Eu acho que, enquanto fonoaudióloga, né, agora eu já vou fazer um ano de formada e no mestrado, eu também celebro a oportunidade que a fonoaudiologia me deu para que eu pudesse viver quem eu sou na minha totalidade. Então, acho que Hum. é isso. Ô, Akira, você está fazendo mestrado em quê? Mestrado na área de voz, pesquisando com a população trans e travesti. Muito bom, adoro isso. Sabe, a Ieda, querida, eu vou passar para você. Hoje, na Ieda, a Ieda, na publicação que ela fez no Instagram da Sociedade de Fono, ela achou que num determinado momento ela teria que desistir de ser fonoaudióloga. E ela não fez. E hoje ela está muito bem. Ieda, querida, o que que acontecia dentro de você quando você pensou que você teria que desistir de ser fonoaudióloga? Boa noite, Mara. Boa noite, Rodrigo e todo mundo. Eu acho que muito importante falar disso aqui. Justamente hoje o Danilo está aqui. O Danilo foi uma peça importante. Eu cheguei a mandar mensagem para ele naquele momento e a gente é isso. O que eu falei no vídeo, eu acho que expressa muito, porque quando eu me entendi realmente como pessoa trans e a questão da visibilidade teve muita importância nessa trajetória, porque eu já vinha questionando as minhas questões de gênero, e aí eu fui assistir uma peça sobre Brenda Lee, o Palácio das Princesas. Uhum. Brenda Lee, que foi um ícone para as travestis, conhecida como Anjo da Guarda das Travestis, importantíssima na luta sobre IST e HIV/AIDS no Brasil, e como o Brasil é referência mundial, ela acabou também se tornando referência mundial, mas é uma história muito apagada, e nessa peça eu vi 6 travestis no palco, diferentes, diversas uma da outra. Isso simplesmente abriu, porque antes a gente via uma no BBB, uma na novela, uma Uhum. pontualmente. E quando eu vi elas diversas, com corpos diferentes, vozes diferentes, eu falei, opa, é isso, não existe só uma forma de ser travesti. Existem várias. Então, essa questão foi simplesmente vendo isso, o quanto a visibilidade foi importante. E eu não tinha essa visibilidade na fonoaudiologia. E aí Você eu fiquei, estava e aí? onde? Você estava cursando? Você estava onde, Ieda? Eu estava no mestrado, no comecinho do mestrado, na Ok. época. E aí, pandemia, começo da pandemia, quando as coisas estavam começando a voltar, quando a gente estava voltando a se reapresentar para a sociedade, né, no retorno da pandemia, que a gente ficou muito tempo isolada, e aí quando eu ia retornar para a sociedade, eu fiquei, é isso, quem serei eu para essa sociedade, né? Quem vai ser a pessoa que vai voltar para a sociedade pós-pandemia? E eu não tinha essa visibilidade na fonoaudiologia, eu não tinha uma pessoa trans para me. Obviamente tinham pessoas trans na fonoaudiologia, mas eu não tinha acesso a essas pessoas, não tinha, e muito menos na área da linguagem infantil. Então eu pensei, mas nossa, é uma área que desde sempre que eu me formei eu queria me dedicar, e será que agora então eu vou ter que trabalhar com a população trans, eu não vou mais poder trabalhar com criança? E isso vinha muito. E eu não tinha, eu falei, meu, eu não conheço fono, pessoas trans fono. E aí foi um período que o Danilo estava caminhando mais com a transição. E eu já seguia, já acompanhava, a gente se formou na mesma faculdade, né? Então, no grupo de Onde velhos, vocês se formaram, Ieda? na Paulista, na Ah, Unifesp. ok, isso eu sabia, mas eu queria que você dissesse, tá? E aí, nos grupos de velhos, tudo, sempre acompanhei o Danilo. E aí foi muito importante. Eu lembro que eu falava muito sobre o Danilo na minha terapia, até que eu cheguei a mandar mensagem pro Danilo. Eu falei, meu, eu falo de você na minha terapia há tanto tempo e não falo direto com você.
Então é muito importante, foi muito, quando eu vi que o Danilo ia participar hoje, eu achei, nossa, que importante, assim, essa presença dele, porque ele foi uma visibilidade muito importante para mim. Então, dividir essa mesa com ele é muito importante. Me faz muita felicidade. E hoje eu Então, tenho muita coisa para comemorar. Saindo daqui, eu vou cantar com a Linda Quebrada, uma referência gigantérrima na trans, num festival trans que tá tendo, e eu faço parte de um coral de vozes trans. E a gente vai cantar com a Linda Quebrada algumas músicas hoje para encerrar esse festival. que maravilha. Então eu quero aproveitar, já que você devolveu a bola para o Danilo, tá? E eu quero, antes de trazer a Julia aqui para a nossa conversa, passar para o Danilo. Danilo, então vamos lá. Pode esquecer aquela emoção original se ela ainda não surgiu, porque eu acho que foi um momento muito difícil na sua vida e importante. Mas como é que é a emoção agora de ver a Ieda reconhecendo você como inspirador na trajetória dela? Sendo que você era motivo da terapia da Ieda tantas vezes e ela nunca tinha acessado você diretamente. Como é que foi isso, Danilo? Ah, Mara, é muito gratificante, sabe? Eu sinto muita alegria, em escutar a fala da Ieda. A gente já se conhecia, a gente tinha se trombado já na faculdade, em outros momentos das nossas vidas, né? A gente já tinha tido troca. E poder. E quando ela me viu passar pelo processo, não me viu de perto, né? Porque eu já estava fora da faculdade, mas viu o processo de toda forma acontecendo, né? E depois, quando ela me contou e quando a gente veio conversar, é uma alegria sem tamanho, né? Eu poder ter inspirado de alguma forma ou ter mostrado que há um caminho, né? Eu hoje aqui em Lisboa não atuo como fonoaudiólogo ainda, né? Porque tem um processo administrativo, burocrático para acontecer. Mas eu não saí da fono, né, quando eu estava no Brasil. Pelo contrário, eu trabalhava numa empresa de aparelho que eu tinha muitos clientes no Brasil inteiro, e a empresa me abraçou de uma forma e me deu toda a ajuda para passar por todo esse processo. Então, ouvir agora que eu fui, de certa forma, uma ajuda ou um impulso aí, né, para passar e para não desistir da fono e para continuar, é muito gratificante, é muito gratificante. Fico muito, muito feliz. Bom demais. É. Eu acho que o dia que a gente se reconhece como tendo sido inspirador para alguém, a gente tem o sentimento que a fila anda e que a gente está puxando as pessoas. E é um sentimento maravilhoso, porque ao mesmo tempo que tem a emoção de puxar o outro, tem a libertação de dizer: puxa vida, eu fiz a diferença na vida de alguém. Puxa vida, eu estou trazendo aqui algo que é importante para o outro, tá? Julie, querida, e você? Oi, gente, boa noite. Eu sou a Julie Vigano, também sou uma pessoa trans da área da fono. Estou muito feliz de ouvir vocês, vozes potentes, e ver também pessoas que eu conheço de outros lugares. A Mara conheci pessoalmente lá em 2018, no aniversário de 10 anos do curso de fonoaudiologia da UFSC. Então, nesse processo, fui transformando. Hoje sou eu, fonoaudióloga, fazendo mestrado na linha de imagens políticas, na UDESC, na área de artes cênicas, pesquisando a área da voz, como atriz trans, né, travesti. E trabalho também como fono na área da voz. Muitas pessoas sabem que o meu maior público é o público de pessoas trans. Fico muito feliz de ver outras pessoas aqui também. Falando um pouquinho das suas vivências e me fortalece também ouvir vocês e do caminho que vocês passam. As histórias às vezes se parecem, né? Outras vezes não. Eu acho que eu fui privilegiada de ter o contato do Rodrigo Dornelas, lá em 2021, eu acho, para palestrar em congressos, para conversar um pouquinho com ele sobre essa vivência. Juliana Portas também foi outra fono que abriu caminhos para mim. Tenho muito contato hoje também com a Ana Paula Daci Leite. Uhum. Converso muito com ela, troco muito com ela. Então, fico muito feliz também pela Mara. Assim que eu entrei no curso, ouvi falar muito sobre a Mara. A Mara, que é da área da voz, né, que contribui muito para nossa área. Eu sou muito grata. E grata pelo espaço também. Puxa vida, que gostoso. Rodrigo,
que acontece com você quando você sabe que você é inspiração para as pessoas, hein, Rodrigo? Cara, assim, eu fico um pouco assustado, na verdade, assim, né? Eu fico ouvindo esses relatos e eu acho tão importante e dá para esmiuçar em tantos aspectos que eu fico curioso em saber a opinião deles e delas sobre determinadas questões. A gente falou basicamente agora sobre formação, sobre encontros, sobre afetos, e aí eu estou curioso para saber, Mara, deles e delas, se eles pudessem eleger uma prioridade na formação do fonoaudiólogo. Nosso público, a maioria são fonoaudiólogos que estão aqui, né? O que que eles elegeriam assim na formação de um profissional? O que seria importante nesse processo de formação do fonoaudiólogo, de um profissional da saúde? Pensando nessa questão da diversidade especificamente, mas é importante a gente saber que nós temos uma professora que a Jade acabou de ser contratada por uma instituição e vai dar aula para um curso de fonoaudiologia. Então, olha que espetacular, né? Maravilhoso. Jade, que curso você vai dar aula, Jade? O curso de fono, Mara, De qual instituição, eu quero saber. na Unifor, que é Muito aqui uma bom, instituição de formiga. ótimo, Uhum. parabéns. Jade, Obrigada. que sorte a Unifor tem de contar com você como docente. Parabéns para a Unifor, parabéns para você. Maravilhoso. Obrigada. Necessário, necessário. Rodrigo, nós preparamos algumas perguntas, Hum, porque vocês têm muita coisa para compartilhar conosco, para nos ensinar. Você É. quer começar, Rodrigo? Eu Porque eu já quero, fiz Mara. aqui a minha introdução, Foi curiosa, ótimo, porque eu assim. queria saber mais de vocês. Vamos E a lá. gente pensa em outros desdobramentos. Mas eu queria saber isso, assim, se pudesse eleger uma prioridade na formação do fonoaudiólogo, o que elegeriam, assim? Qual que é a prioridade na formação do profissional, assim, para que a gente possa ser mais inclusivo, enfim. O que vocês pensam sobre isso? Posso começar respondendo? Pode, claro. Pode? A primeira coisa que veio assim na minha cabeça é que precisamos entender, né, que sempre trabalharemos com pessoas, né, independente Uhum. daí, porque eu acho que a gente categoriza, né, desde sempre, né, na nossa cabeça fomos ensinados de uma forma, né, e eu acho que a gente faz isso. Mas eu acho que o olhar do fonoaudiólogo para mim, né, isso me marcou muito porque quando eu fui, a primeira questão que eu senti diferença na primeira aplicação de testosterona foi que minha voz ficou mais rouca. Para mim foi assim, e eu trabalhava dando treinamentos, então eu fui passar com a Ju Portas, né, com a Juliana Portas na Uhum. altura. E o que me encantou mais, na verdade, logo que ela me atendeu, né, foi que ela não me tratou com um objetivo de chegar, né? Temos que chegar lá, ou temos que trabalhar a voz para isso, ou para aquilo, ou ficar mais grave, Uhum. ou ela só me perguntou o que que te incomoda, o que eu preciso trabalhar. Então eu acho que eh, a primeira coisa que me veio à cabeça é isso, pensar que a gente está trabalhando com pessoas que têm algumas demandas, mas não que a gente tenha que classificar, que a voz tenha que ficar assim, ou tenha que ficar assado, ou isso para outras áreas da fono também, né? Eu Hum. acredito. Danilo, eu adorei sua resposta, porque ela me Uhum, traz a oportunidade de fazer uma observação. Eu não tenho lugar de fala, eu não sou uma mulher trans, né? Eu sou uma mulher cis. Simples, básico. Mas eu tenho um lugar de escuta. Eu tenho um lugar de escuta. Eu não tenho autoridade para falar, mas eu tenho autoridade para escutar. E, infelizmente, muitas vezes o próprio fonoaudiólogo é preconceituoso, é enviesado, ele estereotipa a comunidade trans. Cada vez que eu faço alguma menção, alguma coisa sobre gênero no meu Instagram, eu tenho acesso de haters, eu tenho gente que me joga praga, etc. Eu deixo lá, porque eu falo assim, não, é importante que as pessoas, eu não vou remover. Deixa lá, é importante que as pessoas sejam visíveis, porque eu sou visível de uma forma e, e essas pessoas que infelizmente vivem na ignorância serão visíveis de outra forma. Eu faço meu papel. Eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho lugar de escuta. E eu entendo que
O fonoaudiólogo tem que desenvolver uma escuta inclusiva e uma escuta gentil, amável e empática. Do contrário, ele vai estar totalmente afastado do mundo que nós vivemos. Então, obrigada pela sua resposta. Posso falar? Com É, certeza. eu estava refletindo aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer são quebrar essas caixinhas e esses padrões que acabam acontecendo. Então, uma coisa que eu sempre falo, e eu até conversei com a Jade, é pensar que a população trans e travesti vai precisar da fonoaudiologia como um todo, né? Eu fui ter esse insight lá no começo da minha transição, quando eu conheci uma travesti que tinha perda auditiva. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Então, assim, numa profissão que é tão diversa com a nossa atuação, a gente primeiro tem que se abrir para isso. Então, entender que tirar essas caixinhas é importante. E acho que quando a gente fala também da área de voz, trazendo um pouco do que o Danilo falou, entender que também não existe um modelo onde a gente tem que encaixar este indivíduo, né? Essa semana teve um ato do mês da visibilidade trans aqui em Natal. E eu tava lá e uma travesti veio falar comigo, falando da experiência dela com a terapia vocal e do quanto ela ficou frustrada porque ela só queria um aperfeiçoamento comunicativo, sabe, aperfeiçoar a articulação, as questões comunicativas em si. E o profissional que estava trabalhando com ela queria muito fazer um trabalho ali para que ela tivesse uma voz mais feminina, né? Então, trabalhar uma elevação de pitch e por aí vai. Então, entender que quebrar essas caixinhas são importantes, né? E entender, entrar um pouco também no trabalho centrado na pessoa. O que esse indivíduo traz para mim? Como eu posso ajudá-lo? Então, esse local de escuta, Mara, que você fala, é muito importante, né? Porque nós não somos o detentor do conhecimento do que aquela pessoa precisa, mas a gente precisa entender que temos talvez ali os meios, mas precisamos entender para onde seguir. E para finalizar, é claro, o conhecimento. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve e discute sobre questões de gênero e outras questões da comunidade LGBT, que é a PN+, no geral, a nossa atuação vai ser mais rica e mais fundamentada, né? Então, quanto mais conhecimento nós temos, melhor vai ser o nosso trabalho. Então, se apoderar disso é importante. Se eu puder Quem falar também um escolheria? pouquinho, Claro, pode. Ieda que falou, a Jade? Ieda, Ieda, Pode ser Ieda, Ieda, Ieda. isso. Uhum. então, acho que falando sobre isso, o que que os cursos de fonoaudiologia podem fazer, né? Isso que o Danilo falou, por exemplo, que a Juliana perguntou, é isso, ela não chegou já com o que era para ser pronto, né? Ah, é um homem trans, ele precisa engrossar a voz, né? Que eu acho que isso é o que a gente acaba vendo muito. E é uma coisa tão básica, né? De perguntar como posso ajudar. Isso eu dou aula de anamnese nos cursos focado nas questões de linguagem infantil. Isso é uma coisa tão. Por que que não é só com as pessoas trans que a gente tem que fazer isso, né? Com todo mundo, que é simplesmente perguntar como eu posso ajudar. Eu falo que eu trabalho com muitas crianças neurodivergentes, por exemplo, e a questão da transição mudou o meu olhar em como tratar os meus pacientes neurodiversos, né? Na questão da diversidade, porque, por exemplo, tem flapping de mãos que a criança tem. Se isso não é um incômodo para ele, para a família, por que que eu vou precisar modificar isso na família? E a mesma coisa quando a gente vai falar sobre voz para a população trans. Às vezes chega tipo, você quer afinar a voz? Não, eu já gosto da minha voz assim. Não, não é você que vai dizer se a minha voz tem que ser mais fina ou não. E eu acho que, e pensando nisso dos cursos de graduação, eu acho que o ideal seria a gente ter pessoas trans para poder, quando formos falar sobre as pessoas trans, ter pessoas trans para poder ajudar. E não precisam ser só fonos. Chamem outras pessoas da saúde para falar sobre o cuidado, outras pessoas que nem sejam da saúde, mas que possam contribuir, porque eu acho que quando a gente tem um contato direto, a gente acaba ampliando muito mais. Só que é isso, né? Se for depender de pessoas trans chegarem na academia, isso é muito difícil. Então a gente precisa se Sim. apegar às pessoas cisgêneras aliadas, e aqui a gente tem várias pessoas aliadas às nossas lutas. E eu acho que é muito importante, porque as pessoas lembram
sobre as questões de diversidade só quando vão falar sobre população trans. Mas aí todas as aulas reforça estereótipos. Ah, as vozes masculinas têm isso, isso e isso, essa frequência. Vozes femininas têm essa e essa frequência. Aí só na aula de diversidade lembra. Aí não vou falar vozes masculinas, vozes femininas, aí começa a falar outros termos. Como se fosse uma caixinha. E eu acho que a gente precisa já ir mudando isso em tudo, desde a aula de anatomia, não precisa mais ficar falando o homem tem esse corpo, mulher tem esse corpo. Então são coisas muito básicas que a gente pode ir mudando, e as pessoas acham que isso, nossa, mas isso vai mudar a estrutura do curso inteiro. E não, são coisas tão simples que a gente pode Uhum. fazer para mudar e não pensar, não, só quando eu for falar de uma aula sobre população trans eu preciso usar uma comunicação mais inclusiva. A gente precisa começar a mudar a nossa comunicação em tudo que a gente for falar, né? Sempre que a gente vai falar, não precisa mais falar, a laringe do homem é essa, a laringe da mulher é essa. A gente já consegue mudar e apropriar de outros termos que sejam mais neutros e que não fique estereotipando e reforçando esses estereótipos de gênero. A, a ignorância, ela enfraquece a democracia. E nós temos democracia como valor no Brasil, um valor que foi conquistado. Então, se a ignorância, ela sempre limita as pessoas e o conhecimento liberta. Conhecer é se aproximar, se apropriar, é respeitar e oferecer oportunidade. Toda vez que eu entro com uma ignorância e com uma restrição na minha relação com o outro, eu vou fazer uma decisão ruim. E uma decisão ruim numa clínica fonoaudiológica, ela causa estrago na vida das pessoas. Seja porque é uma pessoa neurodivergente, seja porque é trans, seja porque é uma pessoa que tem um distúrbio neurológico, uma limitação cognitiva, não importa. A ignorância, ela vai fazer com que você tenha uma decisão ruim. Rodrigo, nós já estamos, olha só, 19h33. Faltam 27 minutos, então eu vou deixar com você para você pescar da lista que nós tínhamos de perguntas, que contribuição nós queremos deles agora, e você vai escolher e você toca, que eu já falei muito hoje. Mara, o problema é que não está dando para seguir o roteiro, porque estão trazendo discursos tão ricos e que acaba tendo outros desdobramentos. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre uma questão de conduta. Na audiodescrição, algumas pessoas recebem orientação para se apresentarem da seguinte maneira: eu tenho 1,79, eu sou uma pessoa cisgênero, ou você fala se é cisgênero ou trans. Eu, particularmente, sou totalmente contra, porque você expõe as pessoas trans no país que mais violenta essa população e você acaba obrigando elas a se apresentarem nessa sociedade tão preconceituosa. Essa é a minha visão. Eu conversei com uma amiga minha, ela disse que não, que esse desconforto que eu sinto, ele é pertinente para eu ver o meu lugar de privilegiado como cisgênero. Eu queria saber o que vocês pensam nessa questão de audiodescrição. Vocês acham correto dizer eu sou uma pessoa cisgênero? Ou... Porque, na verdade, para a pessoa com deficiência visual, isso não importa, né? Isso não importa. Queria ouvir de vocês sobre isso. Eu acho que não deveria importar para ninguém se eu sou Concordo. cis, se eu sou É, trans, se eu é. sou hétero, se eu Eu sou sou homo. gay. Isso não É, deveria importar para ninguém. Eu sou uma pessoa, sou- ponto. Mas importa, né? Vamos ouvir? Eu acho que É, eu nunca a parei para Jade vai falar. pensar sobre isso, assim, sabe? Juro que eu nunca me passou essa pergunta na minha cabeça, mas eu lembro muito de uma fala minha no congresso do ano passado, que foi sobre essa questão da exposição, né? Porque essa visibilidade sem a segurança, sem o afeto, ela só é uma exposição mesmo, né? E quando nós somos convidadas, enquanto pessoas trans, para expor a nossa vida, a nossa particularidade, né? O nosso trabalho, assim, sem essa segurança do espaço, a segurança do ambiente, é só uma exposição. E eu fico pensando muito sobre isso, assim, sabe? Porque talvez o ambiente que a gente vai é só um lugar de exposição, e essa exposição pode gerar um desconforto, essa exposição pode gerar
um alvo, né, contra mim, e eu falo muito isso pelo Congresso mesmo, né? Eu lembro muito do meu primeiro contato com a Ieda no Congresso de Fono, e quando eu vi ela e ela me viu, assim, a gente se conectou, assim, né? Então eu sabia que eu tinha uma segurança ali que era a Ieda. E eu também, nesse congresso do ano passado, Maiara, Akira, então nós nos juntamos justamente por isso, assim, pelo ambiente não gerar um desconforto e não gerar Sim. uma vulnerabilidade, sim gerar esse espaço mais de acolhimento. E eu falo muito isso também porque quando a gente sai do congresso ou sai de algum espaço da faculdade, dentro de um consultório, um hospital, ninguém nos lê como uma profissional de saúde ou uma fonoaudióloga, as pessoas nos leem como uma travesti, como uma mulher trans, sendo alvo da discriminação, sendo alvo do preconceito, sendo alvo mesmo de morte. E aí eu fico Uhum. pensando muito dentro dessa linha. Ô Jade e os colegas aqui, eu acho que nos congressos de fonoaudiologia, nas nossas, ninguém deveria se identificar como trans, cis, etc. A gente deveria se identificar como trabalho na clínica, faço pesquisa, sou mestranda, porque é isso que importa. Mas em alguns contextos, eu entendo que é importantíssimo você se identificar como uma mulher trans, até para dizer, eu sou uma mulher trans, eu tenho direito de estar nesse contexto. Eu não entendo que na fonoaudiologia você deva dizer que você tem direito de estar nesse contexto, porque isso tem que ser uma coisa óbvia. Mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. Então eu não tenho posição formada aqui, mas eu sei que eu só me identifico quando alguém me exige identificar, porque eu falo, por que que pode interessar para as pessoas se eu sou cis, se eu sou trans, se eu sou hétero, se eu sou homem, se eu sou não binária, se eu sou pan, se eu sou assexual, o que que isso tem que interessar para as pessoas? Se o meu papel lá não é um papel de gênero, é um papel, por exemplo, de fonoaudióloga, tá? Mas eu quero ouvir Eu eu gosto quero ouvir os outros quando colegas. as pessoas falam. Tem uma coisa que eu já vi a Juliana falando, Juliana Portas, que adoro, inclusive, e foi sobre, porque muitas vezes tem a questão dos pronomes que fazem o maior alarde Sim, sobre as questões dos sim. pronomes e limitam como se pronomes fossem uma coisa que só pessoas trans usam. E, por exemplo, às vezes em algumas palestras falam, por favor, fale o seu nome e os seus pronomes. Aí a gente tem que falar, eu sou Ieda e uso ela, dela, né? Os pronomes que a gente usa. E eu gostei muito quando a Juliana Portas, ela sempre faz questão de falar os pronomes dela, mesmo que não perguntem, porque a Juliana Portas é uma mulher cisgênero e as pessoas já assumem que ela é uma mulher cisgênero só de olhar para ela. Mas ela faz questão de falar que os pronomes dela são ela dela, para jogar isso, que é isso, ninguém tem que assumir os pronomes de alguém só porque veem ela e acham que ela é uma mulher cis. Então ela faz Uhum. questão, ela fala, não é uma exclusividade que a gente tem que dar para as pessoas trans de ter que se apresentar e de ter que falar os seus pronomes. Nessa questão de audiodescrição, realmente é uma coisa que eu não tinha pensado. Eu sempre faço questão de falar que eu sou travesti. Eu tenho um. Eu acho que é isso. Eu gosto muito de utilizar o termo travesti mais do que mulher trans, dependendo do espaço que eu estou. E porque eu tenho uma característica, assim, que eu gosto muito de me dar de bandeja para os lugares. E eu sinto que, em vez dos outros julgarem, tem uma música que rege a minha transição, que é O que você quer matar em mim? É uma travesti que está se botando em bandeja. O que que você quer matar em mim? E no final ela fala: O que você quer matar em mim é você. Então, as coisas que você não gosta em mim são os reflexos que você vê em mim, né? E eu gosto então de sempre, porque as pessoas me veem e já começam, nossa, mas a voz é grave, as pessoas já ficam, tipo, nossa, mas será que é mulher mesmo? Será que não é? E eu gosto de eu falar, não vai ser você que vai falar se eu sou mulher, se eu sou travesti ou não, eu gosto de eu me botar de bandeja e falar, sim, eu sou travesti. Então, nas audiodescrições eu sempre falo que uso peruca, porque as pessoas ficam, mas o cabelo é dela ou não é? Eu faço questão de falar, eu sou uma mulher, eu sou travesti, estou usando uma peruca tal e tal, porque eu gosto de. Eu tenho esse estilo, acho que um pouco mais escancarado de jogar, tipo, ó, não é você que vai me julgar, eu já me boto de bandeja para vocês não colocarem. E aí, quando alguém fala, eu sou uma pessoa cisgênero, eu acho legal, assim, porque por exemplo, a doutora Mara, todo mundo sabe que ela é uma mulher cisgênero. Quando ela fala que ela é uma mulher cisgênero, tem gente que nem sabe o que que é cisgênero. E aí, quando ela fala que é uma mulher cisgênero, as pessoas geram uma, tipo, nossa, o que que é isso? Nossa, então vou pesquisar o que que é cisgênero e tal. Então, acho que também tem
um lado positivo. Não tenho uma opinião formada exatamente, eu estou mais refletindo coisas sobre essa questão de falar ou não falar. Mas Mas, essa questão Ieda, de pronome, por exemplo, eu eu achei legal. gostei desse ponto, eu gostei desse ponto. Adorei Porque também. eu adorei, porque eu particularmente acho a sua voz ótima. Acho a sua voz ótima. Ela é mais aguda que a minha, tá? Ela é mais aguda que a minha. Acho a voz ótima. Não vejo nada na sua voz. E entendo a sua provocação de eu usar que eu sou uma mulher trans. Eu gostei. Me fez refletir numa coisa que eu não tinha pensado. É, Obrigada. eu queria só acrescentar, Mara, que eu penso assim como a Ieda também, porque hoje em dia, como eu tenho uma passabilidade que, por exemplo, ninguém que eu conheço, ninguém que eu encontro hoje em dia olha para mim e fala, é um homem trans. Pelo contrário, às Uhum, vezes quando eu falo, nossa, mas nunca imaginei, nem parece, né? Enfim, todas aquelas uhum, coisas. E eu falo que eu não quero que as pessoas esqueçam que eu sou homem trans. Eu quero que as uhum. pessoas lembrem, porque isso traz uma bagagem que eu amo ter comigo. Então eu acho agora até veio a emoção que veio comigo, viu, Mara? Que eu acho que é coragem, Ah! sabe? Qual é a Eu acho que é emoção? coragem, sabe? É coragem. Eu tive tanta coragem, eu tive que assumir tanta coisa na minha vida, eu tive que passar por tanta coisa para chegar aqui. Eu acho que não faz sentido numa audiodescrição se for só para falar, sabe? Se não tiver um contexto, ou se for algo só mesmo para, sei lá, eu acho que talvez não faça, dependendo do contexto. Mas, em geral, para mim não faz nenhum problema, e eu, inclusive, gosto. Então, a todo lugar que eu chego, entrevista de emprego, hoje em dia, tudo, eu falo logo na cara, logo na entrevista, olha, eu sou um homem trans, vivo aqui há tantos anos, blá, blá, blá. Então, isso faz parte, porque, para mim, eu não quero que as pessoas esqueçam, sabe? É um lado diferente, mas é isso. Uau! Não, não é para É, esquecer, é para respeitar. quando o Rodrigo falou, eu lembrei inclusive de uma situação bem específica que aconteceu ano passado no mestrado. A gente estava numa dinâmica, numa aula, e eu fui participar de uma entrevista de emprego. Era uma matéria sobre comunicação. E durante a entrevista, enquanto a gente estava encenando, eu não falei que era uma mulher trans, e eu sofri transfobia durante essa dinâmica, né? Então, a pessoa que estava comigo errou meus pronomes o tempo todo, e dentre outras coisas. E aí depois me questionaram assim, Akira, por que você não falou que você era uma mulher trans e tudo mais? E aí eu joguei de volta, tipo, quando você vai se apresentar ou fazer alguma dinâmica ou alguma coisa, enquanto uma mulher cis, você se apresenta dessa forma, e aí a pessoa deu uma Uhum, travada, assim, uhum, sabe? Porque às vezes é algo que não é tanto natural, entendeu? Então eu acho que existem contextos em que sim, essa audiodescrição é importante. Quando a gente estava no congresso ano passado, eu participei de uma mesa composta somente por pessoas trans, né? Então, uhum. acho que nesse contexto é um quesito de empoderamento mesmo. Eu me apresentei, sou a Kira, sou uma mulher trans, e vai nesse sentido. Eu também, como a Ieda, em alguns momentos uso travesti, em outros momentos uso mulher trans, eu vou variando muito, mas acho que empoderar-se disso é importante, né? Porque é quem eu sou e eu me orgulho de quem eu sou e eu lutei muito para ser a pessoa que sou hoje. Mas existem contextos em que talvez a gente precise trabalhar um pouco e se resguardar, a depender, como por exemplo essa situação que eu passei, né? Onde mesmo me resguardando eu ainda sofri um episódio de transfobia. Então é uma reflexão a se fazer, que a gente tem que se levantar e acho que seguir mais o que está sendo confortável. E acho que sempre pensar no sentido de, tá, isso está sendo imposto para mim enquanto pessoa trans, mas as pessoas cis estão fazendo da mesma forma? Será que isso está servindo assim? Ou isso tem que ser exclusivo para mim enquanto travesti? Então acho que isso é uma reflexão que a gente tem que tomar também. Nós tivemos o cuidado de fazer essa nossa live pelo Zoom com inscrição, porque era uma forma de nos protegermos. Eu sinto que a gente ainda tenha que usar essa proteção, mas eu entendo que enquanto nós tivermos pessoas que sofrem transfobia, a gente tem que proteger, nós temos que proteger. Porque a nossa função é proteger as pessoas, para que elas possam desenvolver o seu potencial. A Maiara escreveu uma coisa muito interessante aqui no chat.
O corpo travesti é necessário ser referenciado, na minha opinião. Ser travesti é um ato político que demarca onde chegamos e para onde iremos. E, infelizmente, somos exceções dentro dessa multidão de pessoas diversas, que no mundo que vivemos, o imaginário seria nos ver em esquinas. Assim, nós conseguimos confrontar a normatividade. E sabe o quê? Tem pessoas que não reciclam seus pensamentos, até dentro da fonoaudiologia. Maiara, você está coberta de razão. E ainda me surpreende, me choca alguns comentários dos nossos colegas. Porque se eu entendo que o fonoaudiólogo é um especialista em comunicação, expressar um preconceito e uma rejeição é tudo o que a comunicação não é. Mara, excelente esse comentário da Maiara. A Maiara foi a primeira travesti que eu conheci como fonoaudióloga, que fez uma palestra no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia. Uma pessoa brilhante, espetacular. Então, foi a primeira pessoa trans que eu conheci como fonoaudióloga. Deu muitas contribuições para a nossa área. Mas falando dessa questão da profissão, Mara, eu queria saber delas, quando uma pessoa trans busca um profissional trans, a gente pode especificar dentro da fonoaudiologia, né? Tem uma questão de identificação, é óbvio, mas essa identificação ela vai também para uma questão de proteção e ética do cuidado, ou o que vocês sabem, entendem sobre isso, né? A Julie, que atende especificamente a população trans, acho que ela pode Uhum. contribuir também com essa pergunta. Julie, começa você Oi. respondendo, Julie. Sim, Rodrigo, faz muito sentido, porque eu sou uma fonoaudióloga travesti, que atendo pessoas trans, travestis não binárias, e muitas pessoas vêm até mim para trabalhar a voz, para fazer a fonoterapia, com falas do tipo, eu passei por 6 fonos antes de você, 6 fonos cis, Uhum, que me trataram com desrespeito, e a fonoterapia não foi para frente, né? Não foi tá. efetiva. Então, eu estou aqui para ter esse atendimento acolhedor, ter esse atendimento personalizado e humanizado, para trabalhar a minha voz, né? Para fazer essa transição vocal. E aí a gente segue com o atendimento e no final elas agradecem, as pessoas agradecem. E eu vejo a importância do meu trabalho, né? Muitas pessoas com questões psicológicas, então eu tenho que ter uma escuta ativa, eu tenho que trazer um atendimento humanizado, porque, como eu falei lá no início do nosso encontro, são vivências parecidas, muitas vezes não são iguais, mas eu, como uma pessoa travesti, eu tenho que ter esse lugar de escuta, esse acolhimento com as pessoas que eu atendo. Uhum, uhum, É, hoje é o dia da visibilidade trans. E acho que assim como a Ieda falou que o Danilo teve nesse local de visibilidade para ela, para a população trans e travesti, nós, enquanto fonoaudiólogos e fonoaudiólogas, estamos nesse lugar de visibilidade para eles também. Então, é no sentido de se ver ali, se ver acolhido, a gente sabe que o preconceito e a transfobia ela acontece independente do lugar, inclusive em situações de saúde, né? Em ambientes onde essa população vai buscar um auxílio ligado à saúde. Então, acredito, e também por experiência, por também já ter atendido e trabalhado com várias pessoas trans e travestis, nós estamos nesse lugar de visibilidade, de acolhimento, de proximidade mesmo, para que eles tenham também uma segurança, né, para se cuidar, porque a gente sabe que quando geralmente uma pessoa trans ou travesti que vai procurar um atendimento de saúde que não é dentro de um ambulatório especializado, a uhum, chance dessa pessoa sofrer um episódio de transfobia, de preconceito, é gigantesca. Desde uma falta de preparo desses profissionais a um preconceito enraizado mesmo que vai ser gerado, né? Então, eu vejo a nossa atuação enquanto pessoas trans e travestis
dentro da fonoaudiologia, trabalhando com outras pessoas trans, num lugar de visibilidade, de acolhimento e de proximidade mesmo. Não só por fazer parte da mesma comunidade, de sentir, de ter outras vivências, mas também por esse conhecimento e essa atuação que vai ser tão centrada nessa pessoa mesmo. Tem uma. Acho que a Jade vai falar. Fala, Jade. As minhas experiências também com as minhas pacientes trans sempre é igual a da Julie, da Akira também, que elas sempre falam assim, nossa, que bom que eu te achei, que bom que eu te encontrei, onde você estava perdida por aí, né? E eu falo, você estava me procurando por qual motivo? Assim, justamente por ser uma mulher trans também, entender todo esse caminho que essa pessoa percorria dentro das violências, né, com outros profissionais, outros profissionais e que os resultados nunca vinham. Então, realmente, o acompanhamento fonoaudiológico funciona já, de realmente eu vou ter resultados, porque só tive experiências negativas até hoje, sabe? E quando teve uma que até falou, nossa, você, para mim, é a luz no fim do meu túnel, assim, sabe? E Uhum, isso, a gente carrega, né, essa responsabilidade enquanto profissional de saúde, mas também enquanto mulher trans, por entender o que essa pessoa passa. E em contrapartida, o que eu tenho visto muito, né, de profissionais cis que atendem pessoas trans é justamente usar a nossa pessoa, a nossa voz como um objeto, sabe? Hoje, de construir um post em cima disso, de gravar a sessão em cima disso e divulgar isso como se fosse uma mercadoria. Obviamente, né, é uma sessão que a gente paga por aquilo, então, querendo ou não, é uma terapia fonoaudiológica, mas às vezes vem muitas pessoas incomodadas com isso, assim, nossa, Jade, eu só parece que fui usada a todo momento para criar uma visibilidade em cima daquele profissional, sabe? Então eu acho que a gente tem que partir muito desse cuidado também para com essas pessoas. Então, quando elas me encontram e elas me veem e veem que não existe uma autopromoção em cima disso, é totalmente diferente, as coisas fluem bem melhor. uhum. Tem uma palavra que é muito utilizada na comunidade trans, não sei se as pessoas conhecem, mas é transcentrar. É quando a gente vai centralizar as nossas relações entre pessoas trans. É muito utilizado em casais transcentrados, né? Um casal formado por pessoas trans. Hoje eu estou numa relação transcentrada, por exemplo, que eu namoro um homem trans. E só que não é somente esse tipo de relação, qualquer tipo de relação a gente transcende. Então hoje meu ciclo de social, a maioria são de pessoas trans. Então eu tenho transcentrado e a gente sempre fala que a gente não precisa nem falar algumas coisas que eles já entendem. Então, por exemplo, numa relação transcentrada, eu não preciso ficar com medo do meu corpo, porque ele tem a mesma cicatriz que eu tenho cicatriz, ele tem, eu não preciso ficar com medo. Eu acho que isso transfere também para esse contato com pessoas trans, por exemplo, na fono. Às vezes tem dias que eu vou estar disfórica, eu não preciso nem explicar. Ela já vai entender, eu não preciso nem explicar por que que eu tô disfórica. A Júlia já vai entender por que que me deu disforia, tal, por que que essa situação aconteceu e por que que eu não me senti bem. Eu não preciso nem explicar porque elas já vão entender, porque elas já passaram por algo parecido. Então, quando a gente transcentra as relações, é muito bom. Acho que por isso tem essa busca muito grande. Eu não, eu sou da área de linguagem infantil, mas muita gente veio me procurar por justamente isso. Nossa, eu já passei em vários fonos, na UBS e tal, mas eu não consigo, eu não gosto, eu não sou bem tratado, eu não sou bem tratada. Você não pode me atender? E aí, por isso, eu voltei a me atualizar na parte da voz, fiz Intensive Voz, tô fazendo as coisas do SEV para voltar a me atualizar na área de voz, para poder dar o meu melhor para essas pessoas que me procuram, porque eu sei que eu tenho muito a contribuir, mas também na parte técnica estou me reatualizando, mas eu tenho muito a contribuir nessa parte do cuidado, para além da parte técnica. Ô, Ieda, eu entendo a questão das relações transcentradas, eu entendo que vocês precisam fazer essa conexão social entre os iguais, como eu também faço conexões sociais entre os iguais, né, entre os meus iguais, mas eu espero que vocês não excluam as pessoas cis das relações de vocês, como eu não quero excluir nenhum de vocês das minhas relações. Porque vocês são importantes para mim, Exatamente. para minha conexão social, para minha rede social, para minha rede de apoio das pessoas que eu conheço. Porque se nós somos diferentes e ser humano é ser diferente, nosso propósito é comum. O que nós queremos trabalhar dentro da fonoaudiologia?
Nós queremos trabalhar com qualidade de vida. O que que o fonoaudiólogo dá? O fonoaudiólogo dá ao outro qualidade de vida e o fonoaudiólogo instrumentaliza a pessoa para ter sucesso na vida pessoal e profissional em tudo que envolve as relações interpessoais, desde deglutir sem engasgar até se comunicar numa situação profissional. Eu não quero excluir nenhum trans da minha vida, mas eu também não quero ser excluída. Mas eu entendo que a gente precisa dos iguais para poder baixar a guarda e falar: nossa, eu nem preciso dizer para você o que acontece, porque você lê direto em mim, porque meu rosto já mostra. Isso é muito verdadeiro. Isso traz para a gente a dimensão do quanto essa proximidade com a diferença é importante e o quanto o apoio dos iguais é essencial para a sobrevivência. Porque se eu não tenho apoio dos meus iguais, eu não vou sobreviver. Eu não vou sobreviver. Muito bem, palavras finais. Quem vai nos trazer? Pois é, Maria, propor isso. Temos apenas 5 minutos, então que eles e elas tragam mensagens para a gente para finalizar esse encontro, né? Então vamos lá. Julie, querida, você. Primeiramente, obrigada pelo espaço, obrigada pelas pessoas maravilhosas que estão aqui. Muito bom estar com outras pessoas travestis e trans falando sobre a fonoaudiologia. Obrigada também, Mara Belal, Rodrigo Dornelas. É, eu acho que é muito importante a gente pensar que as pessoas trans que estão na fonoaudiologia, elas podem trabalhar com outras áreas sem ser a área da voz, tá? E que pessoas Uhum. trans, travestis não binárias podem é, serem atendidas nos atendimentos fonoaudiológicos sem ser na área da voz. Tá? É importante a gente pensar sobre isso, mas sou muito grata. Acredito que a Fono está crescendo bastante em relação ao acolhimento, em relação às demandas das nossas vivências. E é isso, muito obrigada. Obrigada a você, Julie. Danilo, você, querido. E obrigada por ter entrado com um fuso horário de diferença tão inconveniente para você. Imagino, tenho que agradecer. Muito obrigado, Mara. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aqui, todas. Estou muito feliz de fazer parte. Eu espero voltar a atuar como fonoaudiólogo muito em breve, se tudo der certo. Estou organizando as coisas aqui. E daí a gente tem esse link Lisboa, Brasil, né? Que aqui temos de todo o canto. É, Muito é obrigada. isso. Muito, muito obrigado, Mara. Muito obrigado, Rodrigo, e todos os colegas que estão aqui. Akira, está com você. Quero agradecer muito a vocês, Mari e Rodrigo, por esse ambiente para que a gente possa discutir questões que são tão importantes. A todo mundo que estava aqui ouvindo, aos meus colegas que também colaboraram essa noite. E acho que a mensagem que eu quero deixar para finalizar é: apoiem e amem pessoas trans e travestis. E é isso. Ok. Uau. Ieda? Queria sempre agradecer a oportunidade, estou sempre aberta para, adoro sempre poder participar de qualquer evento e falar sobre isso também. Tem uma, fico sempre, eu tenho uma lei interna que eu preciso cumprir, uma regra que sempre que eu ouço sobre quando falam que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo há anos consecutivos, eu tenho uma regra que eu sempre trago um outro dado e eu preciso, não vou me descumprir essa regra. O Brasil também é o país que mais consome pornografia de pessoas trans e travestis. Em 2024, metade da pornografia trans do mundo foi consumida pelo Brasil. E eu gosto sempre de trazer esse dado porque as pessoas falam, nossa, mas a conta não fecha, né? Porque se eles consomem pornografia trans, eles gostam ou não gostam de pessoas trans. Mas é exatamente isso que a conta fecha, porque quem nos mata são as pessoas que nos consomem, são as pessoas que nos procuram. E então, eu acho que isso é a cereja do bolo do quanto essa transfobia é cruel e são essas pessoas que não sabem lidar com os próprios desejos e quem paga o pato somos nós. Mas para não pesar, fechar pesando o clima, mas é que eu sempre trago esse dado porque eu acho que ele é importante, mas para não pesar o clima, é sempre agradecer. Eu tenho tido muitas oportunidades, participei da ação do Seven no ano passado também, estou sempre muito aberta e muito feliz. E é muito legal ver que vocês estão sempre dando espaço para pessoas trans. Acho que metade da população trans da fonoaudiologia já está aqui, das poucas que temos. Então é muito legal a gente
poder se ver, se rever e se conhecer, não conhecia a Júlia, e agradecer muito a doutora Mara e o professor doutor Rodrigo. Puxa vida, obrigada, Ieda. Jade, tá com você. Muito obrigada, gente, pela oportunidade mais uma vez, Mari e Rodrigo. Eu já me sinto parte da casa do SEB. Às vezes eu já me sinto uma aluna sem ser, mas eu sou muito grata mesmo por esses convites e por participar e mostrar um pouco da minha vivência. Mas eu venho falar também que trazer essa visibilidade sem uma dignidade não é cuidado, assim, sabe? Então a gente precisa muito pensar sobre isso também, sabe? E promover mais trabalho com pessoas trans, indicar pessoas trans para o trabalho. A gente estava falando muito disso, né, Akira? Que infelizmente o recorte para nós não é tão legal, assim, quando a gente fala de oportunidade de trabalho. Então eu preciso de uma indicação de vocês, eu preciso ser inserida para que o meu trabalho e eu também seja reconhecida dentro da fonoaudiologia. Então, por mais visibilidade, mas também por mais indicações, por mais inserção, sabe? E é isso, gente. Akira, Danilo, Jade, Ieda e Julim, nós somos alunos de vocês. Vocês nos ensinam muito. Nós não somos os professores aqui, vocês que nos ensinam. Muito obrigada pela generosidade das palavras de todos vocês. Rodrigo, tá com você. Eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui com a gente, em especial as nossas convidadas e convidado, e a você, Mara, por dar esse espaço para que a gente possa discutir essa questão tão cara à nossa sociedade. Você é uma pessoa que eu admiro absurdamente, assim, pela sua sensibilidade e pela sua generosidade. Então, eu quero deixar isso registrado, tá bom? Estou muito feliz com o nosso encontro, foi muito rico. Eu saio daqui pensando em várias coisas, várias questões bastante importantes para minha vida. Eu Obrigado. também estou pensando. Eu saio daqui melhor do que eu entrei. E o professor Rodrigo e eu, nós temos um presente. E o presente é o seguinte: nós temos 100 livretos, vozes plurais, para serem distribuídos gratuitamente no SEV. É só passar lá e pegar. Então, os assistentes que estão aqui presentes, a Alice Lopes e o Fabrício Vieira, é só colocarem no nosso Serve Comunicação Interna, dizendo que nós estamos distribuindo 100 livretos Vozes Plurais, que foi uma provocação que o professor Rodrigo fez comigo o ano passado. Vamos lá, Mara, vamos escrever, vamos jogar isso aqui para a graduação, para a gente poder mudar a perspectiva, a mente das pessoas que não tiveram a oportunidade e o privilégio de ouvir uma pessoa trans em sua vida. É um privilégio que nem todo mundo tem. É uma oportunidade, mas é também um momento de muita humildade por reconhecer o sofrimento do outro, sendo que a maior parte deste sofrimento é absolutamente dispensável. Se nós tivermos mais educação e mais respeito acima de tudo. Não é uma questão de tolerância, é uma questão de respeito. Respeito é bom e todos merecem. Rodrigo, muito obrigada, porque você sempre me provoca para eu fazer algo a mais. Obrigada, equipe do SEV, pelo apoio. Essa nossa live vai ficar gravada no YouTube. Recomendem, indiquem para as pessoas, para que elas possam estar conosco. Muito obrigada e beijo grande em todos vocês, principalmente nos nossos convidados dessa live. Professor Rodrigo e eu, nós hoje, né, temos muito a comemorar também pelas conquistas de vocês. Sim. Parabéns. Tchau. Beijos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, pessoas. Tchau, Tchau, tchau. Mara, obrigada. Tchau, Obrigada a Mara. Tchau, vocês. Rodrigo. Foi ótimo, Maria. Tchau.